Noite de Halloween de 2022. 5 amigos vão para Itaewon, apenas 2 voltam para casa. O que deveria ter sido uma noite de celebração acaba tendo um final horrível. Nessa tragédia, enquanto o número de mortos crescia, também aumentavam as perguntas sem resposta. O que levou a um dos piores desastres da Coreia do Sul? Veja o que sabemos até agora. São 17 horas do dia 31 de outubro de 2022. Milhares de pessoas, em sua maioria jovens, se reuniram em Itaewon, no centro da capital sul-coreana, Seul. É o bairro de festas mais popular e um ponto turístico com muitas ruas e vielas estreitas, cheias de bares e restaurantes. O bairro é atendido pela estação de metrô de Itaewon, e vídeos nas redes sociais mostram multidões de pessoas chegando para celebrar o Halloween no início da noite. À medida que as multidões crescem rapidamente, o espaço se torna impossível de se mover. Chamadas de emergência começam a chegar e o caos aumenta a cada minuto. No final, uma multidão esmagada deixa cerca de 156 pessoas mortas e, inicialmente, milhares desaparecidas. Em horas, isso vira manchete mundial. Enquanto o número de mortos aumentava, surgia a pergunta: a tragédia da multidão em Seul poderia ter sido evitada ou pelo menos amenizada? E quem é o culpado? Horas antes do desastre, os foliões já percebiam que algo estava errado. Havia, segundo relatos, mais de 100 mil pessoas na área, aglomeradas nas ruas estreitas e inclinadas e nos becos do distrito. Um dos sobreviventes, no Rio Ahmad, que já frequentou festas de Halloween em Itaewon, disse que este ano tudo estava diferente. Com a multidão lotando o local já às 17h, ele se perguntou o que ocorreria à medida que a noite passava. Não era o único com essa preocupação. Por volta desse horário, as redes sociais começaram a fervilhar com pessoas dizendo que as ruas do distrito estavam tão lotadas que elas se sentiam inseguras. Um vídeo é especialmente difícil de esquecer. Um policial solitário tentando desesperadamente controlar a multidão. Por ser uma área movimentada, esperava-se policiamento adequado. Em vez disso, de acordo com uma entrevista com um dos policiais que estava trabalhando no posto policial de Itaewon, havia apenas 22 policiais de serviço. As autoridades alegariam que havia 137. De qualquer forma, isso se tornaria um aspecto crítico à medida que os eventos se desenrolavam. 1h30 depois, pouco depois das 18h30, a polícia foi chamada após um participante preocupado prever a tragédia. Mas mesmo que o operador tenha dito ao primeiro que ligou que enviariam alguém para verificar, nenhum reforço significativo foi enviado por horas. Até aquele momento, os poucos policiais presentes não tinham conhecimento do desastre que se desenrolava ali perto. Houve pelo menos mais 10 chamadas de emergência da área nas próximas 3h30. Mais uma vez, os atendentes garantiram que a polícia seria enviada ao local. No entanto, aparentemente, ninguém foi enviado em resposta às ligações feitas após as 21h em diante, na hora que antecedeu o esmagamento. Às 22h10, a última ligação já previa o desastre que aconteceria minutos depois. Na ligação, o interlocutor comentou: "Parece que as pessoas podem ser esmagadas aqui." Quando várias pessoas caíram na passagem inclinada, a multidão pressionando dos dois lados do beco tornou impossível sair. Imagens nas redes sociais mostraram algumas pessoas tentando desesperadamente escalar as laterais dos prédios para escapar. Às 10h25, as autoridades dos bombeiros disseram que receberam relatos de que 10 pessoas foram empurradas para baixo da multidão e estavam com dificuldades para respirar. 3 minutos depois, as 4 primeiras ambulâncias foram enviadas, seguidas por mais 6. Elas demoraram mais do que o esperado para chegar, pois as ruas congestionadas dificultaram o acesso à área. Quanto pior a situação ficava, mais o pânico aumentava. Por volta das 23h, foram enviadas mais 30 ambulâncias e mobilizadas mais de 100 equipes nacionais de assistência médica a desastres, com todos os eventos de Halloween depois cancelados pelas autoridades. Enquanto as equipes de resgate tentavam alcançar as vítimas, dezenas tentaram fazer RCP na rua, incluindo uma mulher certificada que disse que a cena superava qualquer treinamento que já teve. Ela contou a um veículo de notícias que os rostos deles estavam azulados, os olhos revirados e as bocas escancaradas.
Alguns tentavam desesperadamente respirar. Os paramédicos ajudaram quem ainda tinha alguma chance. Muitos outros foram colocados ao longo dos lados do beco, apenas esperando para serem removidos. O que mais a surpreendeu foi que um médico que presenciava a devastação todos os dias ficou paralisado de choque. Em um clube próximo, frequentadores desesperados agarraram os braços e as pernas do segurança, implorando para que ele os ajudasse, mas não havia nada que ele pudesse fazer. A situação já era grave demais. O espaço estava lotado demais. Enquanto isso, funcionários dos clubes próximos tentavam levar os feridos para dentro para ter espaço para fazer a RCP. Aqueles que estavam nos clubes se juntaram às tentativas de retirar os corpos e ajudar. Inúmeros relatos de testemunhas falaram sobre os sons de gritos vindos da multidão, enquanto a música abafava o desastre que acontecia a poucos passos dali. Entre lágrimas, um frequentador da festa contou como tentou ajudar desesperadamente quem havia caído, mas já havia 5 ou 6 camadas de pessoas empilhadas. Muitos já haviam perdido a consciência. Alguns recordaram o momento doloroso em que os celulares das vítimas tocavam continuamente, enquanto familiares tentavam, sem sucesso, saber se estavam bem. Simultaneamente, muitos alertas de emergência chegavam rapidamente. Quem estiver perto do acidente, próximo ao Hotel Hamilton em Itaewon, Gyeongsangu, por favor, vá para casa rapidamente. Por volta de 1 da manhã, após 2h30 tentando resgatar os corpos, as autoridades divulgaram o primeiro número de mortos: 59 pessoas. Eles tentaram, de forma frenética, transferir os feridos para 18 hospitais próximos e os corpos para vários necrotérios, além de um estádio esportivo para identificação. Nas primeiras horas, o governo da cidade recebeu inúmeros relatos de pessoas desaparecidas. Levaria dias para identificar as vítimas. Por horas, corpos mortos ficaram cobertos com lençóis azuis. Poucas horas após a tragédia, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, realizou uma reunião de emergência e anunciou uma investigação sobre a causa da compressão da multidão. Na manhã seguinte, ele decretou um período de luto nacional. Enquanto isso, a polícia foi criticada pela resposta lenta após as inúmeras ligações que antecederam o incidente. Primeiro, foi noticiado que a compressão da multidão foi desencadeado por pessoas que correram para um bar para ver uma celebridade, mas nada disso foi comprovado até agora. Também foi inicialmente noticiado como uma debandada, mas isso logo foi corrigido. Embora sejam semelhantes, uma debandada implica que as pessoas tinham para onde correr, o que não foi o caso em Itaewon. O consenso agora é que o beco de 3 vias era pequeno demais, e a música alta dos clubes próximos abafou os pedidos de socorro. Também é uma rota de passagem popular a partir do metrô por ser um atalho. O ideal seria que barreiras de controle de multidão tivessem sido colocadas com antecedência. No entanto, como não havia um organizador do evento, não houve nenhum planejamento regulamentado. Testemunhas relataram que gritos para empurrar causaram um grande empurrão na multidão que já não andava mais. Eram arrastados por uma multidão e não conseguiam parar, mesmo tentando. Devido ao ângulo do beco, aqueles que eram empurrados por trás começaram a cair, o que criou um gargalo humano. Quando as pessoas começam a se mover em multidões de altíssima densidade, cada indivíduo fisicamente não tem espaço suficiente ao seu redor para se comportar normalmente ou tomar decisões racionais. Na verdade, toda a multidão começa a se mover como um fluido, sendo forçada para a frente pela pressão das pessoas atrás. A incapacidade de facilitar o movimento pode causar 2 problemas: o risco de atingir um ponto de estrangulamento e o risco de alguém cair. Em Itaewon, a combinação dos 2 aconteceu. Como nas leis da dinâmica dos fluidos, a multidão pode sofrer ondas de choque que se propagam para cima e para trás pela massa de pessoas quando há um empurrão de qualquer direção. Quem está à frente da multidão, fora de áreas densas, consegue passar pelo ponto de estrangulamento, mas a multidão densa inevitavelmente é levada pela força. Nesse caso, o ponto de estrangulamento era estreito demais para toda a multidão se ela avançasse. Consequentemente, ele ficou obstruído. Os da frente foram ainda mais esmagados pela multidão atrás. As vítimas não morreram por serem esmagadas, mas sim por asfixia compressiva, que é a limitação mecânica da expansão dos pulmões ao comprimir o torso,
resultando na perda da respiração. Simplificando, o ar foi cortado do corpo devido à pressão externa. Em Itaewon, os que caíram foram sufocados pelo peso dos corpos empilhados sobre eles, enquanto outros morreram em pé. As ondas de choque se espalhavam e arrancavam os sapatos das pessoas na multidão. A magnitude foi capturada em imagens virais de centenas de pares de sapatos no centro esportivo Hyeru, que foi transformado em um enorme achados e perdidos. Havia sinais claros apontando para uma crise em Itaewon, mesmo antes do esmagamento mortal acontecer, começando pelo tempo de resposta da polícia de 4 horas. E levou mais 1 hora para enviar policiais adicionais. Mas nesse momento, o número de mortos já era alto. Com a investigação ainda nos estágios iniciais, tudo o que temos são especulações e teorias, e a investigação pode nunca responder à pergunta principal: por que havia uma presença policial tão mínima? A pergunta é fundamental ao considerar o padrão na Coreia do Sul. Por exemplo, quando o grupo de K-pop BTS fez um show que atraiu uma multidão de 55 mil pessoas, apenas metade do tamanho daquela noite de Halloween, a polícia estava preparada. Eles designaram 1.300 policiais para manter as pessoas seguras. O mesmo vale para protestos políticos. Por menores que sejam, a força policial do país é famosa por fazer planos cuidadosos para garantir que as multidões não saiam do controle. Na noite de Halloween, cerca de 6.000 policiais foram designados para um protesto anti-governo no centro da cidade, assim como para proteger presidentes. O presidente Yoon transferiu seu escritório para perto de Itaewon no início do ano. Então, por que apenas 137 policiais foram designados para Itaewon em uma noite festiva já conhecida? As autoridades informaram que destacaram mais policiais para o Halloween deste ano, o primeiro sem restrições da pandemia, do que nas festas antes da Covid. Também foi destacado que, como não havia um organizador principal para a festa, nenhum pedido especial foi feito à polícia para controle de multidão e gestão de segurança. A culpa foi atribuída a 2 manifestações políticas daquela noite, mas ambas já haviam acabado antes do esmagamento da multidão. Novamente, a história mudou quando as autoridades afirmaram desconhecer grande aglomeração. Em contraste, um policial que trabalhava nas celebrações disse que a polícia de Itaewon sabia de antemão que as pessoas iriam para lá no Halloween. Então eles pediram reforços ao governo de Seul para enviar com antecedência, mas foram negados, e ele não sabe o motivo. Na própria noite, a comunicação entre as autoridades e aqueles que estavam no local foi inadequada. A polícia em Yongsan não recebeu ordens adequadas de seus superiores quando as chamadas de emergência chegaram, e o chefe da polícia só recebeu seu primeiro relatório sobre o desastre de Itaewon, 1 hora e 21 minutos após o acidente. Também havia suspeitas de que, devido ao aumento da pressão sobre a delegacia por ter que fornecer segurança ao presidente, os policiais estavam sofrendo de fadiga. Desconsiderando a resposta, outra questão é: a tragédia de Itaewon foi um problema de planejamento urbano? Nos últimos anos, Itaewon se tornou um local badalado com desenvolvimento constante. Alguns acreditam que esse foi um dos fatores que contribuíram para o esmagamento da multidão no Halloween. Para começar, na esquina do Beco Estreito fica o Hotel Hamilton, que havia construído estruturas não autorizadas, incluindo uma parede de metal temporária, uma cabine e um terraço. Essas estruturas estreitaram ainda mais a passagem no ponto crítico. O hotel teria ignorado ordens do escritório distrital para removê-las. Logo, outros estabelecimentos nas proximidades seguiram o exemplo, construindo terraços ilegais que avançavam sobre a rua, tornando a passagem ainda mais estreita do que deveria ser. Essa teoria não exclui a responsabilidade das autoridades. Sabendo do evento e das estruturas ilegais, poderiam ter criado barreiras, controle de fluxo de pedestres em mão única e usado megafones para orientar as multidões. E claro, se tivesse havido uma fiscalização mais cedo contra essas adições ilegais, o beco já teria sido maior desde o início. Além disso, se a magnitude da multidão tivesse passado despercebida nas fases de planejamento da polícia, as câmeras de CFTV teriam mostrado o crescimento das multidões desde cedo. Até 8 de novembro de 2022, 55 escritórios foram alvo de buscas, incluindo o quartel dos bombeiros,
a sede do metrô de Seul, a Agência Nacional de Polícia e a Agência de Polícia Metropolitana de Seul. A busca no quartel dos bombeiros envolvia alegações de que o chefe não deu andamento a um pedido da polícia para agirem juntos diante da multidão do Halloween antes do colapso. A sede do metrô foi alvo porque a operadora do metrô não tomou medidas preventivas para ajudar a dispersar as multidões, como, por exemplo, decidir que os trens não parassem na estação de metrô de Itaewon. Além disso, várias acusações de negligência profissional que resultou em morte foram apresentadas. O presidente Yoon disse que o incidente revelou a importância do controle de multidões e a falta de pesquisa sobre o assunto. Desde o devastador incidente de Halloween, memoriais improvisados para 156 vítimas, em sua maioria mulheres jovens, foram montados ao redor de Itaewon. Os corpos das 26 vítimas estrangeiras foram enviados às famílias em seus países e a investigação continua. Só podemos esperar que os futuros desenvolvimentos planejados para a área evitem outra tragédia como essa. Assista a este episódio a seguir se você achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.